pessoal, eu sou Lara Crivellaro, do Instituto Educbank, e estou aqui para apresentar mais um episódio do Pode Falar Gestor. O Pode Falar Gestor é o nosso podcast, um espaço compartilhado em que exploramos diversos assuntos acerca da educação no Brasil e do mundo. E o episódio de hoje vai ser com a nossa convidada, Luciana Palhetti, especialista em marketing educacional e hoje, atualmente, a responsável pelo marketing da FAAP. Certo, Lu? Sim, estou à frente da área de relacionamento da FAAP. Muito obrigado por estar aqui conosco e vamos falar hoje sobre como diferenciar a sua escola da concorrência. Bom, Lu, primeiramente, muito obrigado por participar conosco, é uma honra ter você aqui. E para a gente começar, eu queria que você começasse contando para a gente quais são os maiores desafios que as escolas enfrentam quando falamos em diferenciais da concorrência. Perfeito. Essa é uma época muito propícia, né? Início de ano e importante a gente discutir aí quais são esses diferenciais na hora de vender a sua escola. Bom, Lara, primeiro eu quero agradecer, a honra é toda minha. Obrigada pelo convite, Educbank também aí, muito grata. E é bom a gente conversar, discutir um pouquinho, entender aí novas possibilidades aí de diferenciação. Acho que essa é a temática que o gestor deve ter esse olhar, né? O que é que faz a escola dele ser única? Eu acho que essa é, né, para você, gestor, o mantenedor, a resposta que você tem de ter à mente, né? O que está fazendo a escola ser única. E como você disse, Lara, são desafios, né? A gente está em época de captação. Eu acho que as escolas têm enfrentado aí desafios enormes, né, na questão de captação e a manutenção desses alunos. E se não olhar para esse aspecto de diferenciação, eu acredito que o desafio vai ser maior ainda, né? Então, acho que tem algumas coisas que ajudam bastante esse gestor aí nessa questão de diferenciação. Vamos lá, então o papo hoje aqui, ele vai correr nesse sentido de não só buscar diferenciais, mas também olhar para dentro da escola, né, Lu? Que são as melhores práticas. Aliás, nós temos aqui esse nosso podcast, o outro podcast em que o Danilo toca, né, que é relacionado ao Educbank, nós falamos muito de melhores práticas e todos estão disponíveis no YouTube e nas redes sociais, no Instagram do Educbank para todo mundo que quiser assistir. O diferencial da instituição, ela deve ir além do preço, você concorda? Com certeza, Lara, com certeza. Hoje está bem comum a gente ter exemplos aí, as pessoas olharem exemplos de outros segmentos, o que é preço e o que é valor, né? Eu acho que aqui vai uma segunda dica para o nosso gestor entender que, além de saber o que faz a escola dele ser única, é entender quem o que quer o público dele. O cliente dele, né? Porque muitos não adianta não sabem, ele se comparar Lara, com a outra escola, mas não. Que ele precisa encontrar o público. Às vezes a gente presta serviços de consultoria e quando a gente chega na escola, então a primeira reunião antes, assim, né, de conhecer e iniciar o trabalho, muitas vezes o gestor tem uma ideia da escola dele que não é aquela que de prática existe. O público, às vezes, está procurando a escola por um motivo diferente do olhar do próprio gestor. Isso não é raro a gente entender e ver isso acontecer no dia a dia de uma escola. Então, às vezes, por exemplo, vou pegar exemplos, né, de escolas com sucessão familiar. Então, acontece muito. O pai ou a mãe que começou esse trabalho, ele vê o público e acha que aquele público permanece até hoje. E as novas gerações, de repente, começam a procurar a escola por outros motivos. E esse mantenedor, esse gestor, ele fica totalmente... Então, eu acho que, para agregar valor, a primeira coisa é entender qual é esse seu público. E uma pesquisa, nesse caso, exatamente, é muito importante. Exatamente. Né? Aí, eu vou falar um pouquinho, claro, né, do marketing, de relacionamento, mas principalmente o marketing, é a questão da pesquisa, entender... E aí, Lara, a gente escuta também muito assim, mas pesquisa é muito cara. De fato, se você for fazer uma pesquisa
super elaborada, ela não encare como um custo, é um investimento que você vai ter elementos ali muito importantes para o posicionamento da sua escola, né? Agora, tem muitas outras maneiras de também fazer pesquisa. A própria escola detém aí muitos dados que muitos gestores não olham para dentro da sua própria escola, né? Então, essa cultura da métrica, do acompanhamento dos dados, isso é pesquisa interna, né? Isso é um ponto que você levanta que é muito importante para o gestor, né? Enquanto gestor. Muitos donos de escola são professores e acabam não tendo esse perfil de gestor. Mas os dados são fundamentais quando você quer fazer uma gestão bem feita. E às vezes os dados estão na tua mão, né, Lu? Dentro da própria escola, você não precisa fazer uma pesquisa de fora. Você só tem que olhar para o que você tem dentro de Exatamente, casa, né? Lara. E assim, às vezes é uma parceria também que ele pode fazer com... Ele não precisa... Outra coisa, né, que a gente vê muitos gestores com receio de delegar. Né? Então, quer ser a Mulher Maravilha da gestão educacional, né? O super-homem. Gente, uma empresa, porque a escola é uma empresa, a gente tem de ter essa sistematização para além do nosso projeto político-pedagógico, né? Então, quando a gente fala de planejamento, que marketing, né, é o DNA da área, fazer um bom planejamento, a gente entende o quê? Que esse planejamento, ele tem de ser estratégico. Então, muitas vezes, o PPP da escola é maravilhoso, Lara. Só que a visão de negócio fica ali um porém, um todavia. Então, eu acho que olhar para o mercado, sim, mas olhar para dentro de si tem recursos maravilhosos. Eu costumo dizer que... ao visitar escolas no Brasil inteiro, assim, a gente vê... né, particularidades regionais, perfeito. Mas a maioria tem um muro tão grande, como se fosse um feudo. Aqui é a minha escola, é meu universo. Por isso que, às vezes, eles ficam míopes mesmo, de não entender qual é o público que ele está trazendo, né? Ou não é esse perfil, mas é isso que está vindo, gestor. Então, a escola precisa ter uma identidade, precisa. Né, Lu? Primeiro que, assim, a concorrência, ela vai acontecer, é inevitável. A gente percebe aí muitas franquias de escola chegando. E não é porque está vindo com um plano de marketing muito alto de investimento que necessariamente as famílias vão se convencer e vão para o seu concorrente franqueado, né? Exatamente. Um investimento em marketing grande. Porque a família, na verdade, ela busca a essência, né? Quando você escolhe uma escola para o filho, em geral, você não vai atrás do menor preço ou de uma marca bonitinha ou de um artista de televisão que está postando no outdoor junto com a novela, junto com a propaganda da escola. Mas você vai atrás de um projeto pedagógico. Sim. E é isso que o mantenedor precisa confiar. Precisa. E organizar a divulgação dele. E a gente tem visto, né, a escola, muitos serviços da escola como commodities, né? Então, todo mundo vai falar, diferenciação é estrutura, eu tenho um espaço maker, eu tenho uma estrutura X, Y, um sistema educacional de ensino A, B ou C. Na realidade, tudo pode, de novo, de acordo com o perfil. É o que você falou. Eu vou poder pagar aquela mensalidade que está de acordo com o meu bolso, né? Então, esse é o princípio básico. Mas também com os princípios que tem a ver com a minha identidade como pessoa. E isso caracteriza exatamente o posicionamento dessa escola, né? É isso que vai diferenciar. Ok, eu posso ter o mesmo sistema de ensino da escola concorrente, mas eu vou aplicá-lo de maneira diferenciada. É isso que nos causa alguns desconfortos em algumas escolas, né? Porque acham que, por exemplo, no caso de sistema de ensino, é só trazer e repetir dentro da escola. E aí esbarra numa outra coisa também que é importante, Lara, eu gosto sempre muito de falar, que são as pessoas. Então, todo projeto, né, eu entendo que ele é passado por um planejamento, por pessoas
e pela tecnologia. Ok. Essas pessoas, elas precisam estar, para além de entender, mas estarem realmente engajadas. Para estarem engajadas, muitos não conhecem. Recentemente, eu fui fazer uma formação da área de captação de uma escola. E eles estavam repetindo igual papagaio, sabe? Um script assim, olha, porque a gente tem o sistema A, porque a gente tem o laboratório X, a gente tem isso. Falei, vocês já sentaram no laboratório? Vocês já tiveram? Então, eu tenho uma oficina que a gente fala um dia na vida. A gente pega o pessoal da área de vendas, comercial, captação, o nome que cada um queira adotar, e a gente coloca como se fosse um trainee, um programa de trainee para ele passar para ter mais propriedade. Óbvio, para ele conhecer o que ele está vendendo. Com né? certeza, lá. E eu acho que você tocou num ponto que é muito importante, são as pessoas, né? Os professores da escola são a alma da escola. Você pode ter um sistema de ensino maravilhoso, você pode ter um marketing, um investimento em marketing enorme, mas se os professores não comprarem a sua ideia, porque eu costumo sempre dizer isso, uma vez que o professor fecha a porta da sala de aula, o palco é dele. É dele, exatamente. E o que ele vai falar lá dentro, o que ele vai fazer lá dentro, o mantenedor tem que confiar. É verdade. Então, não é só olhar para o marketing, mas é olhar também para as pessoas que formam a sua escola. E eu acho que os professores são um bom marketing, né? Exatamente. Para a escola. É o fazer melhor com que eles sejam apaixonados, envolvidos, né, com o projeto. E agora me ocorreu, Lara, a gente tem visto tantas escolas investirem na educação socioemocional e por que não o investimento do socioemocional do próprio professor? Não é fácil, com tantos desafios. Então, a diferenciação não é só no fim, mas pode ser no meio para alcançar aquele fim, né? E é o que você falou, o professor, ele realmente é o dono do espetáculo. Né? É o profissional que mais engaja, é o que mais vai positivar aquela escola ou negativar, né? Então, hoje tem a cultura do cancelamento. Quando a gente vê uma pessoa sendo cancelada, muitas vezes ela não teve, né, esse approach de estar envolvido naquela comunhão de que o que é o colégio, qual que é a identidade do colégio. Então, eu acredito muito nisso mesmo, como uma diferenciação importante às pessoas, né? Acho que o meio educacional investe muito em formações, mas também, mais uma vez, com estratégia, entendendo o que é preciso para poder fazer aquelas entregas. Então, planeja, cria ação e acompanha também, como a gente estava falando de dados, acompanhar esses dados, ter essa avaliação constante de resultados é importante para o gestor. Né? Muito bom. E Lu, você é uma das nossas colaboradoras aqui no novo livro do EducBank, nosso terceiro livro. Ai, ficou lindo! São as transformações da educação e o tempo integral na escola. E, com muito orgulho, você escreve aí o nosso último capítulo, né? Que é exatamente sobre a educação integral e o marketing de relacionamento. Como é que a educação integral tem que se posicionar ou como é que as escolas podem aproveitar, né, essa coisa da educação integral e criar esse relacionamento com os pais, com as famílias e com os próprios professores. Exato. E aí, né, a educação integral é outra coluna muito importante para essa diferenciação da escola, né? Se você for pegar desde a educação infantil, onde você tem aí uma cultura já um pouco mais enraizada, que a criança fica mais tempo na escola, com a nova legislação, a questão de educação integral, é importante, mas sabendo fazer com planejamento, mostrando essa comunicação, eu acho que a comunicação do que se faz dentro do muro da escola é o abrir porta, sabe, Lara? Acho que é o fundamental. E a gente tem visto grandes cases, né, de escolas que têm usado isso positivamente, né? E eu fiquei muito feliz mesmo. Compartilhei aqui algumas das minhas experiências. Conta pra gente o que que o nosso leitor vai poder encontrar aqui. Eu venho discorrendo um pouquinho, explicando o que é, né, o marketing de relacionamento, mais do que o marketing
tradicional. Hoje a gente entende que se você está na internet, você está fazendo marketing de relacionamento. Se você está dentro da escola, você está fazendo relacionamento, né? E que esse relacionamento seja longínquo, né? Ele não seja só aquele discurso... Como a gente está conhecendo, quando a gente vai conhecer uma pessoa, por exemplo, que fica só no encantamento, aí na hora do dia a dia, esse namoro, ele se perde ao longo desse relacionamento. Lembrando que na educação a gente tem uma relação, que eu costumo dizer, de 365 dias, né, Lara? Mesmo nas férias, os pais, a família tem contato com a escola, né? E aí eu acho que aqui sim, vocês vão entender um pouquinho. Eu trouxe um case que um dia eu estava em Perdizes, aqui na cidade de São Paulo, e um grupo de alunos adentrou a uma doceria falando inglês, deixando as crianças comprarem os seus próprios doces, e crianças pequenas, bem pequenas. E é uma experiência simples, fora de sala de aula, onde ele trouxe o bilinguismo, né? Que é outra diferenciação que a gente pode também agregar aqui, como a internacionalização de escolas que podem trazer isso como investimento de diferenciação, né? Então, a gente discorre um pouco aqui, trabalhando sempre esses conceitos de como o marketing pode ajudar as escolas nessa questão de relacionamento como diferenciação também. E as famílias precisam dessa confiança, né, Lu? Precisam, então, se isso está claro para a família, o tempo integral, ele muitas vezes é uma dor que a escola pode acolher, né? É um produto para a escola, mas ao mesmo tempo ele é uma dor para a família. É verdade. E não é só ter onde deixar a criança, mas a formação integral, ela está além, né? São coisas diferentes, aliás, né? A educação integral e a formação integral. E se a gente consegue aliar essas duas coisas, sem dúvida esse é um diferencial para a escola. Verdade, né? verdade. Porque a família vai ficar muito mais tranquila de saber que está trabalhando ou que está com... onde os filhos estão tão bem cuidados e estão dando conta disso. Verdade. E aí é o relacionamento humano, né? Quando você fala de relacionamento, acima de tudo, é isso que as mães e os pais precisam, né? Saber que os filhos estão sendo acolhidos e o relacionamento. É o bem mais precioso das famílias, né? Que fica ali exposto... ao que você disse, não é só ao tempo, mas que educação que ele está recebendo, que tipo de atividade está ocorrendo, que tipo de formação está ocorrendo com aquele ser tão precioso para as famílias, né? Então, é importantíssimo. E aí, quando a gente fala de a escola ter um grande diferencial ou conseguir se posicionar, escolas que mexem com a alma das famílias, né? Com a essência das famílias, não precisam ter medo se a concorrência está pondo um artista de novela para fazer o seu outdoor ou não. Não. Porque a família confia naquela escola. E esse é o grande diferencial. É verdade. Eu acho que essa é a essência que precisa ficar para os mantenedores que estão nos ouvindo. Concordo com você. Eu acho que a gente tem ferramentas, existem técnicas, existem tecnologias, né, que facilitam esse relacionamento. Hoje, também uma questão aí muito comum, CRMs, ferramentas de comunicabilidade perfeitas. Mas é aquilo que você falou, tem um humano ali com desafios na sua própria família, tem um humano na gestão da escola, tem um humano na educação, no sentido que está ali à frente do professor, e o humano principal, que é o aluno, né? Então, eu acho que esse olhar, assim, é muito importante mesmo lá. Muito bom, Lu, muito bom mesmo falar com você. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade já acabou, gente? de conversar aqui com a gente. Mas vamos seguir. Se temos mais conversa, eu acho que agora o principal é convidar todo mundo a conhecer o livro, entender que a escola precisa ter um DNA diferenciado de personalidade mesmo. A escola é um ente, né? Os professores estarem atentos. Alunos deu aqui várias dicas hoje e para você que está nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Fiquem atentos às nossas redes sociais para ter acesso a todos os nossos outros podcasts e vamos estar sempre aqui com vocês
disponíveis no YouTube, no Instagram e também na plataforma Educador 21. Lu, muito obrigado. Eu que agradeço. Passou muito super bom rápido, significa que foi gostoso. Muito bom. Obrigada. Deixe o seu like e suas sugestões de temas e nós vamos sempre fazer o possível para atender todos os nossos ouvintes e espectadores. Obrigada.